Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 4 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a primeira família. Muito obrigado por sua companhia e obrigado por estudar a lição junto conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A sua presença nos traz grande alegria. Por favor, não se esqueça de se inscrever se ainda não se inscreveu, de deixar o seu like, a sua mensagem para podermos compreender aquilo que ficou no teu coração do que estudamos e ao mesmo tempo de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da lição da Escola Sabatina. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 1 e 2, nós não temos muitos detalhes sobre como funcionava a família que Deus havia criado, como é que as coisas funcionavam lá dentro da casa de Adão e Eva, como é que era a vida deles logo depois do pecado. Sabemos apenas daquilo que são os grandes fatos que marcaram tanto as atitudes de Adão e Eva, como ao mesmo tempo a dos seus descendentes, dos seus filhos. Mas uma coisa nós sabemos, com certeza, a educação ela deve ter feito parte da família composta por esse primeiro casal, Adão e Eva. Até porque quando nós paramos para poder pensar que os dois haviam tido a possibilidade de estudar na escola do Éden, de ter ali a presença de ninguém menos do que do grande diretor, o Senhor Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os santos anjos ministrando a cada um deles, com certeza eles devem ter trazido essa noção de estudo para dentro de casa, ou de educação para dentro de casa, para com os filhos. Há um texto que vai aparecer logo na introdução do nosso guia de estudos hoje, do livro Educação, na página 33, onde lemos as seguintes palavras: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Esse texto é muito interessante, porque ele vai nos lembrar que Adão, na qualidade de filho de Deus, tinha recebido de Deus, tinha recebido do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo tipo de ministração. Eles tinham tido a possibilidade de receber as suas aulas, as suas instruções de Deus. Em certo sentido, o que Deus representava para Adão, um pai, Adão também representava para os seus filhos. Dentro da família, portanto, Adão era o responsável por ministrar o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, a respeito de tantas outras coisas importantes. Mas com certeza, não apenas sobre isso. É claro que o conhecimento de Deus, ele permeia todas as áreas do saber. Mas eu queria que você tentasse imaginar, por exemplo, que tipo de coisas Adão teve a possibilidade de poder ensinar para os seus filhos e para os filhos deles. Outro texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje é do livro Educação, página 20, que diz assim: o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Cada ilustração de seus princípios foi estabelecida na escola modelo do Éden, o lar dos nossos primeiros pais. Eu quero que você tente imaginar isso. É lógico que Ellen White aqui está dizendo que aquilo que aconteceu lá no começo, na escola modelo, ela serviu como base para as demais escolas que foram estabelecidas depois da entrada do pecado aqui no mundo, inclusive no lar de Adão. Mas muito daquilo que foi o conteúdo que Adão e Eva receberam no Jardim do Éden foi conteúdo que eles ministraram aos próprios filhos. Você tenta imaginar, por exemplo, o que Adão compreendeu, recebeu diretamente dos lábios do Criador. Conhecimentos, como vimos na semana passada, sobre o som, sobre os mistérios do átomo, sobre a natureza como um todo. Adão, com certeza, deve ter ministrado aos seus descendentes esses mesmos conhecimentos, lembrando apenas que Adão viveu mais de 900 anos. O que significa que ele teve a possibilidade de poder passar para pelo menos 9 gerações o conhecimento que ele havia tido, recebido diretamente dos lábios do Criador. Você tente imaginar como deve ter sido interessante ouvir dos lábios do próprio Adão e de Eva, sua esposa, a respeito daquilo que foi o grande propósito de Deus para a vida deles, para a vida dos seus próprios filhos, como o amor e a misericórdia de Deus haviam alcançado eles.
E ao mesmo tempo, os grandes mistérios da vida, da criação de Deus, recebendo diretamente, no caso dos filhos de Adão, em segunda mão, né? Porque Adão tinha recebido de Deus e agora ministrava aos filhos baseado naquilo que havia recebido do próprio Criador. A educação cristã, ela tem que ser um compromisso de educar as famílias e os membros na doutrina, na adoração, na instrução, na comunhão, no evangelismo e no serviço. Nosso guia de estudos ainda vai complementar essa ideia dizendo que no lar ministramos aos membros da família sobre o amor e as promessas de Deus. Ali apresentamos Jesus às crianças como o seu Senhor, Salvador e amigo. No lar, a Bíblia é preservada como a palavra de Deus. É na família que revelamos como é um relacionamento saudável com o nosso Pai Celestial. Não há um lugar onde Deus pode, de maneira mais eficaz, ser apresentado que na família. Através do relacionamento dos pais com os filhos, através do relacionamento dos filhos com os pais, do marido com a esposa, da esposa para com o marido, da mãe para com os filhos, e assim por diante. Mas também não existe um lugar que pode, de uma maneira terrível, arrebentar os princípios morais e ao mesmo tempo espirituais na vida de uma criança do que no próprio lar. Porque se os princípios de amor, de fidelidade, de respeito não forem ministrados pelos próprios pais dentro do lar, os filhos terão dificuldade de poder compreender que esses princípios surgiram lá no Éden. E quando esses princípios são ministrados, as pessoas que os recebem têm a possibilidade de poder compreender mais facilmente, com o estudo da própria palavra de Deus, que Deus criou esses princípios para o bom andamento da humanidade. E que vivendo esses mesmos princípios, nós teremos a possibilidade de alcançar a felicidade. Mas hoje em dia encontramos muitas pessoas que têm dificuldade de poder viver isso. Independente da situação familiar que você viva, existem escolhas que nós podemos fazer. Escolhas de poder ministrar os conhecimentos da palavra de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Hoje em dia, por causa de toda a situação que a gente vive, o pecado agindo no nosso planeta, muitas famílias têm sido diferentes daquela família modelo que Deus deu lá no Jardim do Éden. Quantos são os lares onde você não tem um dos pais, porque por uma questão de separação ou até mesmo de morte, os filhos são criados ou pela mãe ou pelo pai, às vezes são criados pelos avós, às vezes é uma mãe que vai ter que fazer o papel do pai, às vezes é o pai que vai ter que fazer o papel da mãe. Independente da estrutura familiar, esses princípios que foram estabelecidos de educação no lar, eles servem para qualquer tipo de família. É lógico que se um indivíduo está fazendo o papel de dois dentro do contexto do casamento, fica mais pesado, mas é possível, independente da estrutura familiar que você tenha, de colocar também na tua família esses princípios que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Quando nós olhamos para a própria família de Adão e Eva, a gente percebe nitidamente que nem tudo funcionou bem. Lá no capítulo 4, versos 1 a 4, você descobre que Adão e Eva passaram esses princípios para os dois filhos, os dois primeiros filhos, para Caim e Abel. Abel compreendeu os princípios, interiorizou esses mesmos princípios e viveu-os. Caim, por sua vez, recebeu os mesmos princípios, mas como ele é livre, assim como cada um de nós, ele decidiu viver um caminho diferente. O que significa que nem sempre o oferecer esses princípios para os filhos é sinal de garantia de sucesso. Mas significa que quando damos esses princípios para os nossos filhos ou quando os aplicamos na nossa família, nós podemos ter a certeza de que eles ficarão lá no coração dos nossos filhos. Mas eles sempre serão livres para poder escolher vivê-los ou não. Mas a responsabilidade que cabe a nós, enquanto pais, é ministrarmos. Se os filhos vão segui-los ou não, aí é outro caso. Quando eles crescerem, formarem suas famílias. Em muitos casos, eu tenho visto na minha experiência, situações em que, às vezes, um filho recebeu lá na infância a instrução. Acabou fazendo algumas escolhas erradas no meio do caminho e foi para longe. E quando os filhos chegam nessa família, o pai se lembra lá dos princípios da infância e diz: eu queria que os meus filhos tivessem os mesmos princípios. E depois voltam para o caminho do Senhor. Volto a dizer, isso não é garantia, mas existem grandes chances, maiores chances de famílias serem mais estruturadas quando os princípios de Deus são ministrados do lar do que o contrário. Nessa perspectiva, o lar
é uma das grandes salas de aula, aonde os princípios da verdade de Deus devem ser apresentados para aqueles que ali vivem. O pai deve se perguntar como é que a Bíblia ensina que deve se comportar um pai. Uma mãe deve fazer a mesma pergunta em relação à sua função enquanto mãe. Os filhos, a mesma questão. Um marido deve se perguntar como deve tratar a esposa como deve tratar o marido. E nós temos uma coisa fantástica. Você vai dizer, mas nós não temos mais Deus falando com a gente face a face, como fazia com Adão e Eva no Jardim do Éden. É verdade, mas nós temos a revelação escrita de Deus através da sua palavra. E quando os princípios da Bíblia são colocados dentro de um lar, nós podemos ter a plena certeza de que a vontade de Deus vai acontecer ali. E de que nós teremos a possibilidade de poder ter a bênção de Deus dentro do lar. Se já é um grande desafio criar uma criança em pleno século XXI, criar filhos sem os princípios da palavra de Deus, aí sim é uma coisa desafiadora e ao mesmo tempo com grandes chances de dar errado. Eu o desafio, em nome de Jesus, a tomar a decisão de poder trazer o conhecimento de Deus para dentro da sua casa. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos mostra que em Cristo Jesus nós temos salvação, vida eterna, mas temos também a possibilidade de descobrir os princípios da tua palavra para poder aplicar dentro do nosso lar. Descobrimos hoje que Adão e Eva fizeram isso em relação ao lar deles. Te pedimos que nos ajude a podermos fazer a mesma coisa. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?